Iniciamos hoje nossa quarta e última aula da linguagem, da disciplina Linguagem PHP e MySQL. Entendemos aí o que é o PHP, o desenvolvimento web, entendemos sintaxe do PHP, como se trabalha, estruturas de controle, aprendemos também a questão dos formulários e agora a gente vai focar no MySQL em alguns comandos básicos do MySQL, onde a gente vai aprender como se constrói toda uma estrutura, uma tabela, uma base de dados para armazenar aqueles dados que, por exemplo, eu digito ao me cadastrar em um site, um formulário qualquer, um usuário. Então, como é que se cria essa base de dados, como é que se faz essa conexão com a minha aplicação para poder ter esses dados armazenados? Então, vamos ao nosso foco, que são os comandos básicos do MySQL. Bom, para iniciar os comandos básicos do MySQL, não tem como falar primeiro, que é o create database e o nome da nossa base de dados. Nada mais é do que a criação da base de dados propriamente dita. Então, com o sistema gerenciador de banco de dados que vocês vão trabalhar, que é o MySQL, a primeira coisa que tem no tutorial, na apostila, entre vários os outros, até tornar ele um banco de dados, uma tabela, um conjunto de tabelas funcionais, primeira é essa. Lembrando que a gente vai trabalhar de fato na unha, digitar o código em si. O MySQL também disponibiliza eu poder construir base de dados, tabelas, inserir colunas através da interface dele. Mas nosso objetivo é trabalhar através do código da linguagem SQL mesmo. Então, depois que eu crio a minha base de dados, o que mais que eu tenho que fazer, professor? Bom, aí eu começo a criar as tabelas com o comando createTable. Esse comando que vocês irão ver na apostila, eu vou estar criando o nome da minha tabela com todos os seus atributos, suas características, se é vazio ou não, né? Onde eu tenho nome table, que indica o nome da tabela a ser criada. No caso aqui, eu vou executar o meu comando com o nome da tabela que eu quero criar. O nome do atributo indica o nome do campo a ser criado na tabela, como eu posso ter a coluna A, coluna B, e o tipo de dados, se é vazio ou não. E o tipo, que indica a definição do tipo de atributo, integer, char, entre outros. Então imagina assim, você vai criar uma tabela, cria uma base de dados, vai criar uma tabela. Uma tabela é composta por colunas e linhas, né? Na hora de criar uma coluna, eu tenho que falar o nome dessa minha coluna. Eu tenho que indicar também que tipo de informação eu vou colocar nessa minha coluna. Se é número, é inteiro, ou se é uma string, se é um caractere, uma letra. Então são informações que eu tenho que estar trabalhando inserindo quando eu vou criar colunas ou tabelas no meu MySQL. Bom, além de criar a base de dados e as tabelas, eu tenho também, você vai encontrar na apostila também o comando drop, que é um comando que elimina a definição da tabela e seus dados e referências. Como é que se utiliza ele? Irão ver muito drop table e o nome da tabela. O que eu estou fazendo? Estou justamente um exemplo aqui excluindo a tabela alunos, né? Então, nada mais do que elimina. Um outro comando que a gente vai trabalhar é o comando alter, o alter. Esse comando permite inserir e eliminar atributos nas tabelas já existentes, ou seja, eu posso estar alterando ou eliminando. O exemplo, o comando aqui propriamente dito, o alter table, o nome da tabela que eu quero fazer e o que eu quero fazer. Eu quero adicionar ou eu quero remover o nome do atributo que eu vou estar adicionando ou removendo e suas características. Um exemplo, alter table, nome da tabela para eu poder estar alterando. Add, vou adicionar a coluna e o nome da coluna. Um exemplo mais prático, alter table alunos, estou alterando a tabela alunos, adicionando a coluna turno. Essa coluna vão ter dados tipo char, no máximo 10 caracteres e não pode ser vazia. Então, todas as descrições de cada item desse, e exemplos e tutoriais de como se executa, você encontra na apostila também. Próximo comando. Comando select. Ele nada mais do que permite recuperar informações existentes nas tabelas. Qual que é a sua sintaxe, professor? Onde eu tenho o select propriamente dito, distinct. O que é o distinct? Para eliminar linhas duplicadas na minha saída, ou seja, ele não aceita, na hora de exibir essas informações, linhas duplicadas. Tem a expressão onde define os dados que queremos na saída, normalmente uma ou mais colunas de uma tabela da lista from, ou seja, o que eu vou querer
com o nome específico da tabela que eu desejo. O AS, ou AS, nome do atributo, renomear nome da coluna. Isso aqui é importante. Eu tenho uma coluna com um nome padrão, que ele não é muito amigável. Na hora de exibir essas informações que eu estou filtrando para poder exibir, eu posso utilizar esse comando AS para poder alterar esse nome e exibir com o nome que eu justamente preciso que seja exibido. O from seria a lista de tabelas da entrada. O where, os critérios de seleção. O order by, um critério de ordenação das tabelas e saídas. Então, tenho aqui a expressão que eu quero que seja exibida, de qual tabela, onde, aí eu coloco uma condição, uma quantidade X de informações. Como é que eu quero organizar essas informações serem exibidas? Eu utilizo o order by. E aí o tipo de informação e como que eu quero organizar. Decrescente ou crescente. O ASCII, a ordem ascendente, ou seja, crescente, ou o DESC, a ordem decrescente, que eu quero exibir essas informações que eu estou filtrando. Um exemplo a gente poder entender melhor. Select coluna from tabela, ou seja, eu quero selecionar a coluna específica da tabela específica. Onde eu tenho a seleção select cidade e estado, ou seja, vou selecionar as colunas cidade e estado da tabela Brasil, onde, ou seja, só vai exibir para mim onde a população for maior que 10 mil. E essa informação ela tem que estar ordenada em ordem decrescente. Então, um exemplo bem prático, entre vários outros que você encontra na apostila, de como é que funciona esse comando. E o próximo comando insert. O que ele faz? Ele adiciona um ou vários registros a uma tabela. Os valores devem ser separados com uma vírgula e os campos de textos entre aspas duplas ou simples. Um exemplo disso aí, do insert, onde eu tenho a inserção, insert into alunos. Aí eu tenho aqui a coluna ID do aluno, nome, endereço, turma e turno. E aí eu vou colocar justamente os valores que irão nessas colunas que eu elenquei. Onde o ID do aluno vai ser o 1, né? O nome, justamente o Glaucio. O endereço, Avenida das Américas, a turma que eu vou inserir nesse campo 1101 e o turno que eu vou inserir nesse campo manhã. Então assim a gente entende como é que funciona a inserção de dados na minha tabela. E por último, como é que a gente faz a conexão com MySQL via PHP. Então entendam assim, vocês têm a base de dados, a tabela pronta, tem a aplicação, formulário, website de vocês pronto, como é que faz essa conexão? Isso vai depender do caminho onde se encontra o arquivo, o nome que você colocou para você estar seguindo. Na apostila tem um caminho específico que você vem desde o início do tutorial com ele para ser executado no final. Mas aqui a gente vai entender alguns comandos que se trabalha essa conexão. Essa conexão ela é utilizada para interagir com uma base de dados SQL, onde existem 4 comandos básicos que devem ser utilizados. MySQL Connect ou Connect, que ele faz a conexão com o servidor de banco de dados. O MySQL Select, onde seleciona a base de dados. O MySQL Query, onde ele faz a execução da consulta. E o Close, onde ele encerra a conexão com o banco de dados propriamente dito. Então aqui a gente conseguiu ter uma noção desde o que é uma linguagem de PHP, desenvolvimento web, construção de formulários, a ferramenta que a gente vai utilizar, todo o tutorial de instalação dessas ferramentas e a criação de tabelas se tratando MySQL. Siga o tutorial da apostila, lá tem passo a passo a construção de uma aplicação e a conexão com o banco de dados e espero que você tenha sucesso. Até a próxima.